Boa noite. Hoje, dia 12 de agosto de 2021, estamos aqui reunidos com os membros da Sobrames do Ceará, presidentes da Sobrame de vários estados, confrades e confreiras de todo o Brasil, para apresentar em primeira mão a programação do 28º Congresso Brasileiro de Médicos e Escritores da Sobrames. Vai ser transmitido aqui do Ceará para todo o Brasil de 4 a 7 de setembro. Vou pedir para a Karine Oliveira compartilhar na tela a programação e pedir aí o Dr. Marcelo Gurgel que também nos ajude a apresentar exatamente os cursos, as sessões literárias, as palestras, a abertura, o encerramento, o lançamento dos livros e as homenagens póstumas. Karine, pode apresentar? Enquanto ela compartilha, eu quero informar para todos os confrades e confreiras de todo o Brasil e aqueles interessados que as inscrições continuam abertas. As inscrições do Congresso continuam abertas pela internet na nossa página do Congresso, sobrameceará.com.br. Tem um banner, inscrições, clica nas inscrições e realiza a inscrição. Se tiver interesse em também fazer a inscrição em um dos cursos, existe a seção de cursos pré-congresso, da mesma forma pode ser feito de forma digital a inscrição nos cursos. Não tem limite de inscrição, se o sobranista, se o confrade ou confreira quiser participar, assistir todos os cursos, não tem problema, pode fazer a sua inscrição, tem curso pela manhã, tem um curso à tarde. O congresso nós colocamos no sábado, no domingo, na segunda e na terça, exatamente para ter maior facilidade de participação de todos. Porque sábado, dia 4, 5, domingo, 6, na segunda-feira, véspera do feriado de 7 de setembro, e o encerramento do congresso no dia 7 de setembro. Né? Karine está mostrando aí a página de inscrição. É isso, Karine, que você está mostrando? Vamos mostrar. Pronto, vamos mostrar agora a programação, né? Vamos mostrar a programação. Então, só lembrando, inscrições abertas até o dia do congresso, mas é claro, quanto mais cedo, está aí a página do congresso, veja lá, Karine, mostra a inscrição, né? Bom, está aí o congresso, 28º Congresso Brasileiro de Médicos e Escritores. Quando abre, já tem um bannerzinho de inscrição, aí tem algumas palavras do Dr. Arquimedes, a palavra do presidente de honra do Congresso, que é o Dr. José Maria Chaves, tem a palavra do Dr. Marcelo Gurgel, tem a minha palavra. Então, aí está a programação, já está posta no site. Isso que nós vamos ver agora, a programação já está posta no site. São 2 salas que nós vamos utilizar, e em algumas ocasiões nós vamos unificar 2 salas no auditório principal. Né? Nós vamos ter programação no auditório José de Alencar e no auditório Raquel de Queiroz. E vamos unificar em algumas atividades no auditório José de Alencar, que é o auditório maior virtual do nosso congresso. Doutor Marcelo, o senhor quer ler a programação? Eu vou comentar, então. Pois não. O nosso evento começa no sábado, e uma inovação em relação a congressos anteriores é que nós instituímos os cursos pré-congresso. A nossa intenção era ter um elenco maior de cursos, e até pleiteamos que outras sociedades pudessem assumir os cursos. E não houve uma resposta positiva, e terminou que a Regional Ceará organizou os 4 cursos. E também passou a ser também uma questão financeira, porque eu queria comunicar que os custos virtuais não são pequenos. Né? De fato,
o presencial se abstém de alguns tipos de despesas, mas o virtual ficou muito caro, questão de mercado, e as empresas estão muito ávidas por dinheiro, e as nossas expectativas foram bem abaixo do que quando as empresas apresentaram suas propostas. Nós tínhamos expectativas a um custo bem mais baixo, o que não aconteceu. Então, nós precisávamos também manter um número menor de salas e estender mais a programação durante os horários para usar menos as salas, porque cada sala implicava um adicional que não era pequeno de pagamento por a empresa que venceu, assim como todas elas cobravam. Então, nós vamos ter 4 cursos pré-congressos, 2 cursos pela manhã e 2 à tarde. Pela manhã, nós temos o curso de Literatura e Arte, ministrado pela professora Ana Margarida Rosenberg, que está cuidando muito bem desse curso. Ela é médica e historiadora, com mestrado em História, com formação em Saúde Pública e Pneumologia, e nos últimos anos tem se dedicado muito à arte. E ela, inclusive, tem formação no Louvre, ela é sócia do Louvre, é membro do conselho do Louvre, eleitora da diretoria do Louvre, e escreve muito sobre arte e medicina, e aí ela vai realmente nos brindar com um excelente curso. Na mesma manhã, nós temos um curso que vai ter uma clientela mais se pensa que ela terá uma clientela maior de estudantes, que é um projeto que o curso de medicina da Unicristos, aqui em Fortaleza, mantém, de medicina e literatura. E aí esse curso funciona na segunda sala. Na parte da tarde, nós temos um curso mais técnico, que é sobre o marketing digital e as redes sociais, que é algo que pode atrair muita gente, né, interessada em uso de redes sociais. E será ministrado por um sobramista, que é um dos nossos beneméritos, que é um especialista em publicidade e jornalismo, e na divulgação médica, e faz eventos médicos. Então, esse é um curso que deverá ter um público muito eclético. E o quarto curso é intitulado a Literatura Esquecida. Esse curso será de responsabilidade do advogado André Barros Gugel, que é também professor de literatura e professor na área de análise e produção de textos. Ele é um estudioso de idiomas clássicos, ele domina o grego clássico, o latim e o sânscrito, tem ainda conhecimentos do hebraico antigo, e ele vai e fala também algumas línguas modernas, pelo menos 6 línguas modernas. E ele conhece bem sânscrito, tanto o sânscrito como ele conhece até o saxão. Então, o que ele vai abordar nesse curso, intitulado de Literatura Esquecida, não são esses livros, nem a leitura clássica do sânscrito, do hebraico, do aramaico, mas aquela literatura que se perdeu, de certa maneira, no tempo. E aí ele vai trabalhar com a literatura egípcia, do Egito Antigo, vai passando por algumas civilizações que desapareceram e que não se preservaram em termos muito da cultura, e ele vai passar pelo século e terminar falando sobre o ladino, que é uma área que ele também domina, o português, uma mistura de português e espanhol, língua falada na Península Ibérica, a época das ordenações manuelinas, das perseguições dos reis católicos, porque esses judeus migraram para parte da Grécia, Turquia, e eles conservaram um idioma que é um
um misto de português e espanhol do século XV, século XVI. Então, ele vai terminar com o ladino. Então, para quem tem interesse em cultura, é um bom curso. Então, essa é a programação do primeiro dia. Então, Marcelo, deixa eu só reforçar um pouquinho os cursos. Olha, os cursos, Karine, bota pela manhã, é só para, como nós estamos transmitindo para todo o Brasil, esses cursos pré-congresso, eles têm início às 8 horas da manhã, ou seja, 8 horas do primeiro, antes da abertura do congresso, ou seja, no dia 4, no sábado, às 8 horas da manhã, de 8 às 10, a primeira parte do curso, né? Curso que o doutor Marcelo falou, Literatura e Arte, com a professora Ana Margarida, e o curso que eu vou ministrar com mais 2 outros professores, que nós coordenamos esse projeto, que é um projeto pioneiro no Brasil, que é o estudo da literatura e da arte na medicina. Então, o curso de medicina tem no seu currículo o ensino da literatura e das artes, e nós vamos apresentar exatamente o primeiro ano deste curso da ELAM. Então, tem um pequeno intervalo e retorna às 10h15, um pequeno intervalo de 10 às 10h15, de 15 minutos, volta às 10h15 e até 12 horas, 12h15, tem o encerramento do curso. Vai ser todos os cursos têm a participação ativa dos inscritos. Os inscritos como se estivesse numa sala presencial. Eles podem perguntar, questionar, participar, complementar o que está sendo dito, né? Então, é um curso interativo. Tem, inclusive, oficina no curso e tudo mais. E isso é pela manhã. À tarde, os 2 outros cursos têm início, tem um intervalo para o almoço, de 12h15 às 14 horas, e à tarde, mais 2 cursos. Na sala José de Alencar, começando às 14, primeiro tempo até 16, depois no intervalo, 16, 16h30, volta 16h30 até 18 horas, quando tem o encerramento dos 2 cursos. O curso Descomplicando o Marketing Digital e as Redes Sociais, um curso muito atual, e o curso que o doutor Marcelo falou bem, que é da literatura esquecida do professor André Gurgel, que participou, inclusive, nosso primeiro evento deste ano, virtual, todas as segundas-feiras do mês, ele participou com várias palestras. E agora eu vou passar para o Marcelo, porque aí tem um intervalo, todo mundo vai se arrumar, vai vestir aquele longo, vai vestir o terno, e aí nós voltamos para a abertura do congresso, aí numa sala única, no salão, no auditório José de Alencar, e o doutor Marcelo vai falar como é que vai ser a abertura, Marcelo. Nós vamos começar às 19 horas com uma apresentação cultural, que está sendo a cargo da nossa comissão social, vendo as opções, e até porque está surgindo a possibilidade de patrocínio oficial. E nessa abertura, nós vamos ter mensagem do presidente do evento, do presidente de honra, e vamos ter uma palestra magna, é uma exposição a cargo do professor de literatura e membro imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Carlos Sequim. Então, vai ser uma noite cultural e literária, e certamente que vai ser uma grande exposição, porque o Sequim é muito renomado nos meios intelectuais brasileiros. E nós vamos temos essa exposição, e aí vai ter um espaço para questões culturais, que nós não fechamos a programação social, ela ainda está sendo alvo de alguns acertos, né? Então, porque não vai para os anais esse detalhamento, ainda tem um certo prazo para essa montagem. E aí nós ainda temos cerca de 1 hora para questões culturais, artísticas. Por exemplo, a nossa confreira Dione, ela integra o coral
da Unimed, Fortaleza, e aí está previsto a apresentação dela. Tem uma médica, doutora Paula, que é cordelista, ela está sendo acertado também que ela vai participar. Nós vamos ter, tem humoristas da terra e cantadores. No caso de humoristas da terra, nós não vamos usar aquele humor escrachado que é comum e o turista até alguns se entusiasmam, outros não tanto, com aquele humor mais picante. O nosso convidado é um humorista que tem formação superior, ele é historiador e ele faz um trabalho muito diferenciado, de humor realmente mais apurado. Então, não vai ser nada escrachado, daquelas coisas tanto quanto ofensiva à base de palavrão, e algo realmente inteligente. E com isso a gente vai poder dormir mais animado ao mesmo tempo tranquilo de um dia que começou bem. Lembrando que os cursos vão ficar gravados, que a quem fez inscrição, eles podem assistir e rever pós-congresso no prazo definido no contrato com a empresa. E aí, o nosso segundo dia do congresso... Viu, Marcelo? Só um detalhezinho, doutor Marcelo. Atendendo a um contato que eu fiz com vários regionais, nessa abertura também, Marcelo, vamos, depois que da palestra magra, nós vamos ter um momento para as regionais, tá? Então, eu vou ver aquelas regionais, o Ortegal já mostrou interesse em fazer uma fala, né, de passar um vídeo, aí tem o Sérgio, os outros regionais, aquelas regionais que têm interesse em dar uma mensagem para os inscritos no Congresso, nós vamos tentar viabilizar neste horário aqui essa mensagem das diretorias regionais da Sobrantes. Vamos passar para o segundo dia, doutora Karine. Segundo dia, que é no domingo, né, dia 5, né? Então aí o congresso começa para valer, né? O doutor Marcelo vai a partir de 8 horas, de 8 a 8h30, e o Marcelo vai falar, são 12 mini-conferências. Nós procuramos ver essas mini-conferências o máximo possível, inclusive oferecer às regionais, e aqueles que ficaram sensíveis, nós colocamos na grade do nosso congresso. Marcelo, vamos lá. Então, as mini-conferências, são atividades que têm concorrência, né? A 1 com a 2, a 3 com a 4 e assim por diante. Então, nós vamos usar 2 salas no horário da mini-conferência. O horário que é reservado à sessão de tema livre, ele é exclusivo. Não vai ter atividade em disputa com ele. Então, a mini-conferência, porque nem sempre o tema, se fosse uma sala única, poderia ser de agrado de todos. Já uma sessão de temas livres, você tem muitos temas e desperta o interesse até de prestigiar os colegas que mandaram seus trabalhos. Então, vai ser tudo em dupla, 1 a 2, a 3, a 4 e assim por diante. Elas têm duração de 30 minutos e as sessões de temas livres têm duração de 1h30. Então, nós fizemos, quer dizer, no primeiro, de 8 a 8h30, a mini-conferência Pedro Spano, que é a história de um médico e filósofo e escritor que foi o único papa português, né? Pedro Spano. Será apresentado tendo como conferencista o Dr. Lúcio Alcântara, ex-governador do Estado e atual presidente da Academia Cearense de Letras. No mesmo horário, nós vamos ter a conferência da doutora Márcia Telle Coelho, o fascínio dos espelhos na literatura. E aí nós vamos ter as atividades de temas livres, vem de 8h30 até às 10 horas, correspondendo a 1h30. São os temas livres, eles estão falando genericamente como é que a gente fez a montagem de temas livres. Eles foram ordenados por autor,
E, e nós dividimos os autores de modo que quase todos mandaram 2 trabalhos. Foram raros os casos em que a gente tinha uma inscrição com um único participante. Então, foi realmente caso espaço. Nós separamos as apresentações para não deixar no mesmo dia. Era interessante que diluísse um pouco mais, que a pessoa tenha a oportunidade de apreciar o colega em 2 momentos. E ele próprio pudesse ver dos seus confrades e consórcios nas diferentes sessões. Então, esse foi um trabalho que exigiu certo cuidado da gente, ter que rodar várias vezes, porque a gente montava e chegava mais trabalho. E aí nós vamos ter, para não ter que falar de cada sessão, nós vamos ter 6 sessões, elas estão com 18 trabalhos. Os trabalhos terão um tempo máximo de 5 minutos para a apresentação, e nós estamos instigando para que os trabalhos não sejam apresentados nos moldes tradicionais, quando era presencial, que a pessoa ia com o livro dos anais e lia o que estava no livro. Então, nós vamos torcer que haja uma resposta positiva, que as pessoas mandem gravadas, mandem as suas apresentações em gravação, e que lance mão de meios audiovisuais, como pode colocar um fundo musical, uma apresentação em PowerPoint, desde que ele fique nos 5 minutos. E esse material precisa ser enviado com antecedência para o Congresso, para que a empresa possa deixar gravado e pronto lá para a apresentação. Se a pessoa não tem essa facilidade, não tem quem possa fazer isso, ele pode também fazer uma gravação através de um celular ou uma coisa assim, ele pode fazer essa gravação, e, em último caso, ele pode também apresentar verbalmente e presencialmente. Essa é uma prática que a gente gostaria de evitar, porque a gente perde muito o controle do tempo e fica mais sujeito a falhas, ao contrário das outras situações que a gente tem uma informação mais antecipada. Então, essas sessões, elas se repetem nos dias, então elas estão numeradas de 1 a 6, elas correspondem aos trabalhos enviados para os congressistas, e nós reservamos a 7ª sessão, ela é exclusiva de estudantes. Nós juntamos todos os trabalhos de estudantes numa sessão única. O tempo vai ser menor, porque os trabalhos também são menores, e ficou tudo para o sábado. Então, a gente separou o pacote dos temas livres, que foram enviados e já encerrados, já estão todos diagramados, já estão compostos no livro, já está na diagramação, não tem mais como mexer. E aí, a cada dia, nós mantemos esse padrão de mini-conferência, seguido em 2 auditórios, seguido de um tempo de um intervalo, o tempo do patrocinador, questões de publicidade, que é um pouco de ganho que a Sobramos pode ter para poder pagar esse evento, que realmente os gastos são elevados dessa forma. E o que a gente colocou, quer dizer, seguindo, então, eu vou falar só das mini-conferências, porque os temas livres das sessões são iguais. Então, nós vamos ter sessão mini-conferência 3 e 4, vai ser na tarde do primeiro dia. Marcelo, deixa eu ver, Marcelo, se Karine volta o dia anterior, porque a Karine já está no dia 3, nós ainda estamos no dia 2 à tarde, né? Então, vamos para o dia 2 à tarde, certo? Então, como ficou explicado pelo Dr. Marcelo, nós vamos ter essas sessões literárias, dividindo exatamente os trabalhos, com esse tempo de 5 minutos, né? E no último dia tem essa dos estudantes também, essa apresentação dos estudantes. Então, isso que vai ser no último dia. E sempre pela manhã e à tarde nós vamos ter, iniciando os trabalhos, as mini-conferências, né? Então, o doutor Marcelo vai falar agora na tarde
do segundo dia do Congresso, aliás, na tarde do primeiro dia do Congresso, Marcelo. Conferência 3 e 4. Então, a conferência 3 e 4 é A Literatura como Remédio para a Alma, que é da Jaqueline Rodrigues, Jaqueline Dorin Rodrigues, da São Ramos do Paraná. É a nossa presidente no Paraná. E na sala ao lado, Medicina e Música, dois que contam. É o nosso presidente no Sergipe. Do Sergipe, do Lúcio Dias. E aí, nós vamos ter um momento para lançamentos literários, de 4h10 às 18 horas. Esses lançamentos são o lançamento dos Anais do Congresso, esse que está em construção, que eu preciso terminar na próxima semana, impreterivelmente. A antologia da Sobrame Ceará. Essa antologia conta com 68 autores, é um livro que está com 340 páginas, mantém mais ou menos o tamanho e a quantidade de autores das edições anteriores. E vamos ter o lançamento da antologia da SEMES, que recebe o nome de Revista da SEMES. Aqui no Ceará, nós temos tanto a Sobrames e temos a Academia Cearense de Escritores, numa convivência bastante harmônica das duas. Não, a SEMES saiu como uma cunha da Sobrames, mas eles não se desvincularam e permanecem fiéis e ativos, porque os propósitos são distintos. Então, nós vamos ter esses 3 lançamentos no final da tarde do segundo dia do Congresso. E aí, depois, segue programação social, que está apresentado aqui é a programação literária, segue com programação social, essa que está sendo fechada. Eu acho que na próxima semana, na reunião da segunda-feira, se bate o martelo em relação à programação social. Então, a programação social, só explicando, sempre no final de cada dia, nós vamos ter uma programação social, né? Então, aí tem a programação do Congresso, e encerrando tem aí uma live com a participação de um artista nacional, um artista aqui do Ceará. Cada dia tem. Então, está assistindo o Congresso, passa mais uma meia horazinha se divertindo com a atração cultural. Pode ser um show de humor, pode ser um show de forró, pode ser um repentista, pode ser e outras coisas mais. Tem muita surpresa também nessas apresentações. Karine, vamos para o segundo dia do Congresso, né? Que é no dia 6, terceiro dia, né? É melhor você contar o primeiro dia, contar o Congresso como o G1, a D1, D2, D3. Verdade, terceiro dia. Então, botou na tela, é porque eu estou seguindo no outro arquivo aqui. No terceiro dia, que é a segunda-feira, começa o mesmo esquema das 2 miniconferências. A miniconferência 5 e 6. O título da 5 é Consonância da Poesia Popular Brasileira, né? Com o Dr. Zé Maria Chaves, nosso ex-presidente nacional e local, aqui do Ceará. E do Recife vem, no mesmo horário, a exposição do professor Meraldo Zisman, Medicina e Literatura, que é o mesmo título do livro que ele publicou recentemente. E aí segue a sessão de tema livre, momento patrocinador, outra sessão de tema livre, e um momento para espaço cultural. Esses intervalos também vão ser preenchidos com alguma atividade um tanto quanto hedonista. Isso na manhã. Na parte... Quando vamos para a tarde, nós vamos ter, de novo, as mini-conferências, no caso, às 7 e 8,
A Conferência 7, eu tenho aqui na minha sequência alguns médicos escritores no cenário literário brasileiro, com o sobramista José Neves, do Maranhão. Se houver alguma dissonância minha aqui, por favor, me corrijam, porque eu recebi o material na manhã de hoje, eu estou seguindo o que aconteceu de manhã. Como as coisas são muito rápidas, pode ter tido alguma mudança na parte da tarde. Não, está correto. Pode continuar, Marcelo. E, no mesmo horário, temos a Conferência 8, a mini-conferência 8, que é de responsabilidade da doutora Jussara Valverde, do Rio de Janeiro, que foi fundadora e presidente da Academia Brasileira de Médicos Escritores. Doutora Maria Chaves também pertence a Abrames. O tema dela é contos e mini-contos e microcontos. Ela vai abordar um novo gênero, um gênero literário relativamente recente que tem se expandido. E ela organizou recentemente um livro, que foi lançado há 2 semanas, de mini-contos, reunindo cerca de 50 autores, escritores brasileiros. E ela tem um excelente ensaio que já foi enviado, que já está incluso nos nossos anais. Aí vamos ter sessão de tema livre, o momento patrocinador, lembrando que esse momento é um momento também de congraçamento e a gente precisa prestigiar, por exemplo, o governo de Estado, que está nos apoiando. Então, tem que ter mensagens governamentais. Isso, de certa maneira, vai suprimir uma perda que nós tivemos, porque o Congresso previa que ia ter estandes para livrarias, para editoras, tinha até outra fonte de receita que ajudaria a pagar o evento. E aí, esse momento patrocinador também será virtual e se espera obter algum emolumento por conta dessas projeções. E aí, vamos ter as mini-conferências 9 e 10. A conferência 9 é o tema Pareidolias, que será apresentado por Paulo Gugel. Ele é fundador da Sobrames e foi o segundo presidente da Sobrames Ceará. É pneumologista e escritor. E blogueiro. Ele administra 5 blogs. E, no mesmo horário, nós vamos ter a professora Zara Paim, que está aqui presente entre nós. A professora Zara Paim vai falar sobre Clarice Lispector. Ela mandou 2 trabalhos, 2 ensaios muito bem elaborados e de grande conteúdo. Em princípio, ela tinha mandado para apresentação como tema livre, e nós catapultamos esse tema da Clarice Lispector. Ele foi guindado à conferência, porque exigiria bem mais tempo para ela apresentar, então não seria justo ela ficar em 5 minutos para fazer essa exposição. Então, nós a convidamos para que ela usasse esse espaço, usasse os 30 minutos. Ela é do Rio de Janeiro. E completando, então, à tarde, nós vamos ter os lançamentos literários institucionais. Esses lançamentos literários institucionais são as coletâneas, antologias publicadas pelas diferentes regionais. No caso, nós já temos a coletânea da Abrames, a coletânea da Sobrames de Sergipe, 7 anos da fundação da Academia Quixadaense de Letras, que esse livro já também está em fase final de diagramação. O Ceará é um terreno propício e fértil das academias. Talvez seja o estado que tenha mais academia por metro quadrado. Porque tudo quanto é município interior tem suas academias. Ainda tem de letras metropolitanas, de letras de região tal, dos municípios. Aí passa de 100 de academias literárias aqui no Ceará. E a nosso favor, nós contamos que a Academia Cearense de Letras precede em 3 anos a Brasileira de Letras.
Nós nos antecedemos em 3 anos a Machado de Assis. Então, aqui é um terreno muito fértil para brotar academias. Então, a Quixadaiense Letras vai lançar sua coletânea. E aí vai ter um lançamento intitulado Escritos Médicos em Tempos da Covid-19, que foi organizado pela Sobramos Ceará, reunindo o que os sobramistas publicaram sobre a Sobrames, considerando diferentes gêneros. Então, nós fizemos um livro, a Sobrames organizou um livro, só Covid. O assunto é Covid de ponta a ponta, e a condição é que tenha sido escrito por sobramistas. Então, esse livro foi editado pela Universidade Estadual do Ceará, e ele é um e-book, então ele não é em papel. Vamos ter a Antologia Paulista, de 2021, da Sobramos São Paulo, e lançamento da uma antologia também de Sergipe, a 4ª antologia de Sergipe. Então, esses lançamentos, a ideia é que se tenha alguns, dependendo da quantidade, nós vamos definir quantos minutos serão reservados para cada um desses lançamentos. Então, esse espaço é apenas lançamentos institucionais. Marcelo, lembrando o seguinte, que nós estamos recebendo a cada dia solicitações de lançamento. Nós estamos exatamente avaliando onde é que esse lançamento ele se enquadra dentro da nossa programação. Então, não tem dúvida, se for uma antologia de uma regional, automaticamente já está contemplado nesse espaço aqui, né? Tá certo? Como também nós vamos ver, depois o Tom Marcelo vai mostrar os outros lançamentos, né? Tem muitos colegas, muitos confrades e confreiras e muitas regionais aproveitando o congresso para lançar, né, seu livro. E isso agrada bastante o congresso, que é importante que o congresso sirva para esses lançamentos dos nossos confrades, dos nossos confreiros e das nossas regionais também. Então, se o espaço precisar ser ampliado, não tem problema. A programação cultural vai um pouquinho mais para tarde, não tem problema, né? Vai entrando pela noite. Aliás, o congresso é isso, né? Tem até um livro do Paraguai que foi enviado. Sim, tem lançamento internacional também. E o fato de ser do Paraguai não significa que seja falso, não, tá? Não, de excelente qualidade, inclusive, escrito por médicos. É muito bonito. Né? Bem, aí nós vamos ter no quarto dia, Carinho. As 2 últimas mini-conferências, Tributo ao Feminino na História. O conferencista é também do Quixadá, Manuel Fonseca, que é sobramista. Então, isso é título de um livro, é um material, uma excelente exposição que ele tem feito. E no mesmo horário, o Paulo Camelo, de Pernambuco, ele vai nos brindar com a mini-conferência Ritmo e Sonoridade no Poema. Então, vocês estão vendo que nós temos em pares e dá a opção de escolha entre uma coisa e outra. E quem achar que está fazendo uma escolha de Sofia, ele terá um tempo pós-congresso para acessar o que ele perdeu. E aí, nós vamos ter um momento patrocinado, vamos ter uma sessão de tema livre, a última, a 7ª, que ela é exclusiva de estudantes de medicina. Eles vão estar nos anais, em um corpo que reúne as produções desses acadêmicos. E eles concorrem a um prêmio, um troféu específico deles. Nós, em face às mais de meio milhão de vítimas da Covid e outras centenas de milhares de mortes que aconteceram no país, esse é um momento também doloroso para a gente. Nós perdemos vários sobramistas. Nós vamos, então, reservamos um tempo para prestar homenagem aos sobramistas falecidos. O Ceará perdeu 2. Pernambuco perdeu 1, Minas
eu soube que teve também uma perda. Paraná perdeu um. São Paulo, o Marcos. E aí nós vamos usar esse horário para uma homenagem póstuma aos sobramistas falecidos. Recebendo os textos, eu já tenho os textos do Ceará, o texto o poema da Márcia Telly para o aluno, temos do Pitaque para o Dr. Carneiro, do Paraná. Não conseguimos ainda a homenagem ao Arlindo, de Pernambuco, nem o Confrade de Minas. Então, a gente, se pegar todos, chegar a tempo, até segunda-feira, esses textos nós vamos colocar nos anais. E a nossa preferência é que essa homenagem seja uma sessão mais audiovisual. Quer dizer, embora tenha um texto que feito pela Márcia Telly, o texto estará no livro, mas a gente prefere que tenha uma homenagem gravada, um áudio ou um vídeo, né? Que é o caso, por exemplo, de Eusébio, o texto é do Sebastião, mas será um vídeo elaborado pela própria família. O texto é homenagem ao Pessoa, poeta Pessoa é meu, mas o que vai ser projetado é um vídeo elaborado pela Ana Margarida Rosenberg. Então, esse horário seria destinado a gente render uma homenagem póstuma aos sobramistas falecidos. Esperamos que essa prática não seja repetida no próximo congresso, que não tenha necessidade de lembrar dos nossos entes queridos que partiram, às vezes, de forma tão abrupta. Aí, nós vamos ter os lançamentos individuais. Então, passado aquele momento triste, de dor, nós vamos ter um momento alegre, de regozijo, que são as obras que brotaram dos sobramistas. Aqui tem espaço e tem possibilidade de fazer ajustes para apresentação de obras, digamos, solo, né, de publicação de autor único. São lançamentos individuais. Aí nós temos Em Terra Distantes, Linha e Estrelas, da doutora Márcia Coelho, Escravidão e Lutas da Libertação, o tributo ao povo negro brasileiro, Manuel Fonseca. Tem um livro nosso intitulado Selecta Literária, que estará pronto, está em fase já de final de diagramação. Infinito Mar, um livro da nossa sobramista Margarete Medeiros, e outras obras podem aproveitar esse espaço para lançamento. A gente gostaria muito de estar recebendo relançamento, porque se deixar como relançamento, pode ter uma quantidade muito grande e a gente não ter tempo de sacrificar aqueles que são novidade, né? Então, a ideia aqui é lançamento mesmo, as obras que não foram divulgadas. Esse é um espaço bom porque dará uma grande divulgação e sai a custo zero, ou 0,800 para os sobramistas. Então, aproveita o espaço, não vai gastar com coquetel, nem com a divulgação fica na conta do próprio evento. E aí, feito isso, nós vamos para os momentos finais, o encerramento do congresso, incluindo a premiação. São 3 prêmios que estarão em jogo, 3 categorias, uma para a prosa, outra para verso e a outra de estudantes. E são 3 prêmios, primeiro, segundo e terceiro lugares, que podem ser adicionados como menção honrosa para algum outro trabalho. E, então, nesse momento, também se faz a divulgação desses resultados. As comissões estão instituídas. A comissão que julga os trabalhos dos estudantes foi da própria Sobrames, e as 2 comissões que lidam com os outros prêmios, elas são externas
os julgadores são de fora da Sobrames. Os trabalhos foram encaminhados com apenas com o título e o conteúdo, e excluído o nome do autor e qualquer referência que pudesse fazer alusão à origem, né? São Paulo, tanto e tanto, nós tiramos, Rio de Janeiro, tanto e tanto, São Luís, para isso não contaminar a leitura que será feita pelos avaliadores de forma independente. E também nós decidimos que alguns sobramistas, 3 dos sobramistas, ficariam excluídos, alijados do processo. Então, nós tem 3 colegas que estão mais engajados nessa construção, dessa avaliação, e eles não poderiam participar. E, de alguma forma, eles tomaram conhecimento, mesmo o julgamento sendo feito por terceiros que não conheceram, mas é uma questão nós já achamos questão de transparência, não ficaria bem que nós dessemos o prêmio ou alguma menção honrosa ao presidente do Congresso, por exemplo. Então, 3 pessoas foram excluídas. Se for algum sobramista do Ceará contemplado, ele está inteiramente à vontade, porque ele não teve qualquer conhecimento sobre os concorrentes e nem tomou conhecimento de quem ficou no encargo de avaliação. Marcelo, só para os 3 sobramistas, eu, o doutor Marcelo e o doutor Flávio Leitão. Então, esses 3 sobramistas, embora nós encaminhamos os nossos textos, nosso trabalho, mas nós não estamos concorrendo, tanto que os nossos não foram encaminhados para essa avaliação. E, por fim, tem um intervalo para o almoço, não será oferecido almoço virtual, porque não temos, vocês teriam que ter uma impressora digital para poder receber as iguarias, e finamos encerra-se o evento e vem uma atividade fechada, que não é para todos os congressistas, mas só para os sobramistas que vão deliberar algumas obrigações e compromissos de eleição e de escolha de sociedade para o próximo congresso e assim por diante. Então, essa é a nossa programação, que foi agora apresentada. Nós vamos precisar das regionais que nos indiquem pessoas para coordenar as sessões de tema livre. Nós vamos colocar 2 pessoas, tal como foi lá no Maranhão. Cada sessão tem 2 pessoas que faz o meio de campo, a chamada de autores ou algum comentário. Então, isso a nossa ideia é ter uma pessoa do Ceará, que é mais fácil da gente aceitar, e outra de estado diferente. Então, nós vamos precisar de 7 participantes de fora nas sessões de temas livres. E ainda vamos discutir na segunda-feira, porque a questão de agilidade, o tempo, disposição para 30 minutos e uma rápida apresentação do expositor, que será feita uma leitura dos tópicos principais, por isso a gente chamou de mini currículo, né? Então, cada conferencista, o Marcetélia, Zara Paim, um pequeno currículo literário. O currículo é focado na literatura, não é para dizer o que faz, quando muito, quer dizer que é pneumologista, só isso, mas não tem que dizer que fez mestrado, doutorado, não sei o quê, tem residência, tal coisa. O currículo é literário, o foco da gente é literatura. Não, eu, às vezes, tenho um problema com um colega que quer colocar até o horário de consultório dele, né? E vai dizer quais são os convênios que ele atende. E aí eu corto, ele volta lá na editora e reintroduz. Aí eu termino tendo alguns atritos por essas coisas. Então, é literário, isso vai ser lido ou por um mestre de cerimônia, ou
a própria empresa que administra o evento, ela lança a titulação daquela pessoa, porque quando você convida alguém para apresentar, aí a Alcinea vai apresentar a Márcia Telle. Parece que Tomacello congelou a imagem, então eu vou aproveitar só, o Karine mostra o final aí do último dia. No final do último dia, nós temos essa Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral é o seguinte, é uma convocação para todos os presidentes das regionais ou representantes, que eles compareçam nessa Assembleia Geral, porque existem muitos pontos que nós precisamos discutir com relação a Sobrames nacionalmente, né? Então, nós vamos discutir alguns pontos, vai ter uma pauta, não é nada demorado, né? Na eleição, o ano passado, que foi virtual, feita pela diretoria anterior, pelo Dr. Arquimedes e sua diretoria, ficou também a indicação do próximo congresso, então nós vamos ter que discutir isso, referendar essa decisão da Assembleia Geral, discutir e até ver se o Estado confirma o interesse em sediar o próximo congresso. Vamos falar a respeito da jornada, que já é tradicional, né? Nos anos que não tem congresso, tem a nossa jornada. Então, vamos falar a respeito da jornada também. E assuntos ligados à administração da Sobrames, tanto nos estados como nos municípios. Porque nós tivemos realmente muita dificuldade esse ano, mas eu pretendo, como presidente nacional, fazer igual Juscelino Kubitschek, 50 anos e 5. Então, eu vou fazer um ano em 5, porque esse ano foi praticamente para ter esse congresso, né? E o outro ano eu ainda tenho o próximo ano de gestão. Então, vamos tentar avançar no próximo ano, que não se fez e não conseguiu avançar nesse ano. E nós só vamos conseguir isso com o apoio das regionais. Muita coisa que eu falei, inclusive, quando da minha eleição, que eu tenho interesse em implementar, nós vamos discutir nessa Assembleia Geral, uma hora e pouco, 14 e pouco, e depois ainda vai ter mais live aí a tarde todinha, diversos gêneros e tudo, para você ficar até 6 da noite assistindo aí as atrações aqui do Ceará. Lembrando que o Congresso está todo por conta da inscrição, só os cursos, né, os cursos pré-congresso que tem uma inscrição à parte, né? Você tem uma inscrição individual, para aqueles que queiram fazer a inscrição. E como o doutor Marcelo falou, o congresso vai ser todo gravado, não vai ser transmitido ao vivo pela internet, porque existe exatamente a inscrição, os inscritos vão presenciar o congresso. O congresso, posteriormente, ele vai ser editado, as regionais vão receber, e nós vamos ver, então, o compartilhamento futuro, né? E nós vamos discutir isso exatamente na Assembleia Geral também, de todas as regionais. Doutor Marcelo já está em condição, Marcelo? Porque travou um pouquinho. Tem que abrir o microfone só. Ele desconectou e voltou. Não sei se eu estou com imagem. Estou, né? Agora está sim. Desconectou. Então, é essa programação, e eu queria falar dos anais, né? que é algo mais premente. Nós estamos, amanhã à tarde, trabalhando nos anais, com a Orlânia, que é secretária da Sobrames, por gentil colaboração do nosso presidente, ela está compartilhando horários dentro da própria editora, cuidando, e eu, à distância, vou monitorando. Então, nós estamos com 200 páginas dos anais, que está diagramado toda a parte dos temas livres, todos os temas livres estão diagramados. Eu estou recebendo as conferências, essas 12 mini-conferências, já tenho algumas. A mini-conferência, ela tem que ser enviada em Word com até 100 linhas, em Times New Roman, corpo 12. Times New Roman, corpo 12, até 100 linhas. Não deve vir acompanhada de ilustrações, porque isso complica a diagramação e termina encarecendo, e às vezes você posiciona aquela figura, como não tem tempo de revisão, aí
deixa a pessoa insatisfeita. Então, é texto puro, texto corrido. Não precisa ser a conferência na íntegra. Daí porque a gente limitou a 100 caracteres, porque, por exemplo, a, nós tivemos uma conferência que chegou para a gente que ela pegaria pelo menos 30 páginas do livro. Aí não dá, né? 5% da obra, ou 10% do livro ficaria só para uma conferência. Então, a gente é uma síntese da conferência. Então, daí porque é limitada a 100 linhas. Então, até 100 linhas, pode usar 80, 90, não pode passar de 100 linhas. Aí falta incluir, dar um tratamento ao material dos estudantes, e aí nós temos já partes complementares sobre o histórico dos congressos, local e período de realização, o histórico de todos os presidentes da Soberania Nacional, a lista e com os períodos de gestão, e estamos com a capa já está trabalhada, né, com as orelhas direitinho, e já providenciamos ISBN. Então, o livro virá com código de barra e com ISBN, o que favorece aqueles que têm interesse de ter o LATS e precisa constar no LATS, o livro vai sair com ISBN. Então, é um passo a mais para despertar interesse das pessoas publicarem nos anais das Sobrames. E aí tem a parte póstuma, está quase toda completa, falta só desses que eu citei há pouco, e a mensagem do presidente do Congresso está sendo concluída, e aí o livro tem que ficar pronto na próxima semana. Então, daí porque a gente precisa que os convidados nos mandem até segunda-feira as mini-conferências e seus respectivos currículos literários, pequenos currículos literários. Obrigado, doutor Marcelo, pela apresentação da nossa programação. Espero que tenha sido do agrado de todos. Um esforço gigantesco para concluir, sempre em contato com os presidentes das nossas regionais, aqueles ex-presidentes, aqueles sobramistas, confrades e confreiras que são mais ativos, né, nos seus estados, e então chegamos a essa conclusão. Lembrando o seguinte, nós solicitamos também as diretorias das regionais, principalmente o presidente da regional com seu e-mail, porque nós queremos postar também no nosso livro, para futura pesquisa, e até mesmo para quem tiver acesso nos anais, saber que nesse período presidia a Sobrames naquele estado, o sobramista tal, e o contato de e-mail dele é esse. Né? Então, se necessitar um contato, alguém do estado ou alguém de fora do estado, né? Um dos trabalhos que nós estamos fazendo na nossa gestão é tentar ter esse banco de dados de todos os confrades e confreiras de todo o Brasil. Karine. Agora, só para passar, doutor Arruda, a questão dos cursos também, a gente pode compartilhar aqui o site para já passar as opções de cursos do Congresso, tá certo? Já foram lançados os cursos também na plataforma. A plataforma está aberta para as inscrições, quem ainda não fez a inscrição no Congresso, e quem já fez inscrição no Congresso para inscrição no curso, nos cursos que estão sendo oferecidos. Então, está aberto, já disponível para essa inscrição. Está aí a inscrição do Congresso, né, sobramista estudante, e tem a parte dos cursos. Listados aí os 4 cursos, clica no curso, quero participar, clica e faz a inscrição tem um resumozinho, quem é o palestrante, então já faz a inscrição
no curso pré-congresso, né? Então, o pedido do Dr. Marcelo é um pedido importante porque nós esperamos entregar os anais mais completos possível, e no dia do congresso, no primeiro dia do congresso. Vamos estudar até como fazer chegar todos os sobramistas, então, se o livro ficar pronto antes, como chegar a cada regional, pelo menos, um quantitativo de livro daqueles inscritos no nosso congresso. Vamos tentar viabilizar esse envio dos anais para as regionais. Bom, aberto agora para perguntas. Quem quiser perguntar, pode levantar a mão ou fazer algum sinal. Doutora Zara. Eu gostaria, que eu acho que eu não entendi bem, se eu preciso mandar o resumo da conferência que eu vou fazer. Eu já mandei o resumo do trabalho com 80 linhas para os anais, né? Mas a conferência eu tenho que mandar também, a conferência digitada. Não, é um resumo, o doutor Marcelo vai explicar, mas não é a conferência da senhora por inteiro, seguinte, e sim a um senhora pequeno mandou, resumo. Doutora Zara, a senhora mandou o seu trabalho da Jane Austen, ele vai ser apresentado como tema livre. Então, ele tem menos de 80 caracteres. O seu trabalho da Clarice Lispector, ele não fica junto com os trabalhos como tema livre, ele vai ficar junto com as conferências. A senhora pode... Ele está com quase... Ele deu mais de 100 linhas. Não, ele ficou perto de... A senhora tem até 100 linhas para colocar. Mas eu coloquei 80. Consegui reduzir para 80 linhas. O seu trabalho da Clarice Lispector, a senhora pode aumentar até 100 linhas, porque ele vai figurar nas conferências. Se a senhora mandar... Eu já mandei com 80 linhas, que eu achei que era 80. Não é porque para conferências a gente ficou até 100 linhas, então a senhora pode aumentar. Posso. Mas se a senhora não tiver interesse em aumentar, já está entregue. Não precisa mais aumentar. Eu posso aumentar, eu posso fazer um pequeno acréscimo. Pois a senhora manda a nova versão até 100 linhas. E aí, esse vai na conferência, e o outro de 80 vai nos trabalhos gerais do Congresso. Sim, que são publicados, né? Todos vão ser publicados, tanto a conferência, o resumo, esse limite 100 linhas da conferência, como os trabalhos do Congresso vão ser todos publicados. Entendi. Tá certo, tá bom. Doutor Sérgio, agora. Obrigada. Nada. Obrigado. Doutor Sérgio. Só abrir o microfone. Eu abri, mas acho que é o Parkinson, dei 2 cliques, abriu e fechou. Eu tenho aqueles textos, eu tenho aquele texto que você me pediu para a abertura, né? De uma página, mais ou menos, que eu vou te mandar. Eu vou te mandar hoje ou amanhã, acho que amanhã, eu vou dar só mais uma olhadinha, uma revisão, e te mando amanhã cedo. Mando naquele e-mail, né? Mas é como uma abertura, como você falou, das regionais, né? Congratulando pelo Congresso, assim. Existe mais uma dúvida. Nas gravações, pode colocar música de fundo, porque senão o Ortegal vai ficar frustrado. Pode colocar música. Pode colocar música de fundo. Pode colocar música, pode dançar. Eu já estou inspirado no Ortegal. O Ortegal sempre gosta de apresentar com música. E pode São cantar 5 minutos. Cantar já desafina, estraga a apresentação. E você precisa de mesários, como você falou, de... Sim. Pode me colocar... indicação. Eu tô à disposição. Se você, né, não for na minha apresentação, você fica à vontade para indicar qual sessão você achar melhor. Fica à vontade. Obrigado. Então, vamos precisar agora só de 6 confrades ou confreiras para completar
exatamente as sessões literárias, né? Fica um médico sobramista do Ceará, um médico, uma médica e um de alguma regional. Então, o doutor Sérgio já está certo. Se mais alguém estiver presente aqui, se o Ortegal quiser participar de uma outra sessão literária, já coloca também o Ortegal, doutora Márcia. Se for o Ortegal, é literário musical, viu? Não é só literário. Eu queria também falar sobre a antologia paulista. Ela tem a versão online, digital, né? É interessante fazer a menção a isso ou não é necessário? Marcelo, abriu o microfone. Na hora que você apresentar, você pode dizer que ela existe na versão digital e na versão impressa. Okay. Como tem livro nosso aqui da Sobrames, as antologias são físicas, em papel. Mas a da pandemia, da Covid, ela é e-book pela universidade. Isso. A nossa esse ano saiu digital e em papel, né? Ah, interessante, Sopro de Luz. Esse aqui foi do ano passado. Temos essa vantagem. Sopro de Luz. Legal. E também precisa fazer um resumo na apresentação, né? Nesse caso da antologia paulista. A gente vai definir o tempo, quando fechar a quantidade, vai dizer, olha, vai ser uma pessoa que fala pela obra e ele terá 5 minutos. Aí se organiza melhor o tempo, né? Uhum. Perfeito. E deixa eu só explicar, doutor Sérgio, exatamente. Eu pedi e continuo solicitando que as regionais escrevam texto das suas regionais para que seja publicado também no site do Congresso, né? Então, se eu encaminhar, vai ser publicado no site, com destaque, tá certo? E também vai ser encaminhado aqui para o doutor Marcelo para a gente ver a publicação também nos anais. Perfeito. Eu vou mandar entre hoje à noite, hoje de madrugada ou amanhã cedo, já mando ele para vocês. E desculpe a brincadeira, Ortegal. Bom, palavra ainda aberta. Ortegal, você. Então, com certeza, Sérgio. Você é sempre muito bem-humorado e nos deixa muito à vontade. Eu já estou me sentindo até um sobramista paulista, né? E aí, dia 19 já está vindo aí. E eu fui classificado num concurso aqui, mostrei para a Márcia já me convidou para apresentar na pizza literária. E quanto à questão do nome para a mesa, né, o mesário, são só dos temas livres, não é isso, Arruda? É só dos temas livres. Temas livres. Então, a gente pode informar, eu posso sim contribuir, só que eu vou ver se no grupo alguém, como o Arquimedes, que é ex-presidente da Sobrames Regional, ex da Nacional, para depois não ficar aquela coisa que o presidente está centralizando e tal, aquela coisa assim. Então, eu vou consultar hoje, botar no grupo, e tenho até quanto para lhe informar essa questão de o nome para constar na mesa e qual é o horário que vai participar, qual é a sala e o horário, não é isso que vocês vão ter que me informar? Eu quero saber até quando eu posso informar. Não, informando até esse final de semana, tá bem informado, né? Se por acaso já fica reservado uma sessão literária para o Maranhão. Se não conseguir ninguém, pode contar comigo. Assim como o Sérgio também fez aí, eu estou aí solidário a ele. Estou no mesmo caminho. E obrigado, Sérgio, pela colocação aí. Você é sempre simpático e verdadeiro. A Zara está pedindo para falar. Por favor, eu queria saber também se o tema livre, que é da mesa, se eu tenho que mandar também um resumo. Não, mas a senhora já mandou. O seu tema livre é o da Jane Austen. Ele já está no limite. Ele está em 80 linhas, está certo. Ele tem 80 linhas, ele já está colocado. Mas eu, então, no dia eu participando da mesa, eu tenho que falar alguma coisa sobre a Jane, né? Não, a senhora vai ler o seu trabalho. Eu leio o meu trabalho. Só que aí a senhora só vai ter 5 minutos. Então eu tenho que resumir, porque não dá para 5 minutos. 80 palavras dá, 80 linhas dá para ler em 5 minutos. Agora, dá para ler? Dá para ler. Mas a senhora não é obrigada a ficar apenas na leitura. Pode fazer uma apresentação mais
eclética, com imagens e comentar. Fica valendo o que está escrito e fica a sua apresentação mais rica. Ah, tá Porque certo. a senhora vai participar em 2 oportunidades no mínimo. A senhora vai ser a palestra, vai ter uma conferência, fazer uma palestra, tá certo? Já está acordada, e a senhora vai também participar da sessão literária no dia que a senhora vai ser informada com antecedência, porque nós estamos fazendo a divisão, né? O doutor Marcelo vai fazer a Pelo divisão. nome dela, Zara, Deve ela estar no tá fim. é a sessão sexta. É a Pronto. última sessão que é Dia 7. dia, Dia 6. dia 6 6 da da tarde. 6 da tarde. A doutora Márcia, É 6 de setembro, né? 6 de setembro à tarde. Mas a palestra da senhora não é dia 6. A palestra da senhora é dia... Vamos informar a doutora Zara a palestra, qual é o dia da palestra da doutora Zara. Eu acho que é A palestra dia... dela é no dia 5, às 4 horas. Pronto, a senhora vai ter a palestra dia 5, às 4 da tarde. Mas a senhora vai receber o e-mail informando tudo direitinho. Todos os palestrantes vão receber o e-mail, constando o horário, tudo direitinho. Doutora Márcia. Obrigada. Quanto às sessões literárias, como o Sérgio já vai estar representando São Paulo na condução da mesa, eu acho interessante, eu posso até participar, mas eu acho mais interessante outras regionais participarem, né? Mas eu me coloco à disposição, caso necessário. Agora, eu acho importante reforçar a gravação dos textos livres, porque, por exemplo, eu não tenho muito acesso de todas as pessoas que se inscreveram da Regional Paulista. Então, algumas eu já estou conversando, solicitando esse interesse de gravação dos textos livres, mas eu acho importante a própria comissão enviar, talvez por e-mail, reforçando esse interesse, né, que fica melhor a gravação. Obrigado, doutora Márcia. Karine, você vai falar sobre isso? Justamente reforçar aí a colocação da doutora Márcia em relação aos inscritos. Eu posso passar para ela os inscritos da regional, tá, doutora Márcia? A gente tem acesso a tudo isso facilmente pela plataforma. A gente filtra a quantidade de inscritos por regional, tá bom? Vai sair com antecedência o horário. Vai, sim. Que cada um vai apresentar o seu trabalho. Sim. Eu mandei 2 poesias, estou mandando já o vídeo, então a gente já vai saber qual é o horário que a gente vai. O horário sabe qual é a sessão, né? Que como é na qual é a sessão, exato. Outra coisa, aquela hora e meia, né? Se a pessoa vai muito rápido, ela pode ver sair. Ele é o quarto trabalho. O quarto trabalho pode ser com 20 minutos, mas pode ser por 30. A pessoa tem que ficar disponível aquela hora e meia da sessão. Sim, sim. Tanto para ele expor o dele, como para ver dos colegas, né? Agora, os anais a gente depois vai receber, vai ser enviado. Vai receber os anais. Espero encaminhar, inclusive, para que todos recebam ainda na abertura do Congresso. Isso. Nem que seja uma versão eletrônica. Agora, só explicando, olha, a apresentação do trabalho, nós estamos orientando que tem essa gravação, mas se o confrade ou confreiro tiver dificuldade, ele pode apresentar online na mesma hora e pode, inclusive, compartilhar da sua casa, tá certo? Um vídeo, uma música, o PowerPoint, ele pode fazer dessa forma. Se ele é professor, se ele está acostumado a fazer palestra virtual, ele pode. Agora, se quiser gravar, que ele vai gravar várias vezes, vai escolher aquela melhor gravação, então isso, ele na hora vai estar disponível, porque ele vai ser chamado, mas a plataforma vai liberar o vídeo dele, vai colocar o vídeo dele no ar, tá certo? Tá certo? Isso eu quero perguntar agora. A empresa lá, você pode falar da empresa que foi contratada? Posso falar. A empresa que foi contratada foi uma pesquisa que nós fizemos, praticamente uma licitação que nós fizemos de várias empresas para transmitir esse congresso, e nós assinamos contrato com a empresa que estava mais avançado nessa arte de transmitir
congressos de forma virtual, de forma online, tá certo? Não foi nem o preço que foi menor, maior, ou alguma coisa. Claro que o preço é importante. O preço, praticamente os preços eram todos mais ou menos parecidos, mas essa empresa tinha uma alta tecnologia, tá certo? Uma alta tecnologia nessa transmissão foi que assegurou o maior número de operadores, o maior número de suporte. Inclusive, nós vamos, estou informando aqui a todos os sobramistas, vamos ter o teste do nosso congresso. Então, todos os palestrantes, tá certo? E aqueles que vão apresentar trabalhos vão ter a oportunidade de conhecer, no dia que nós vamos marcar, tá certo? Já a plataforma totalmente funcionando. Vão conhecer o hall virtual, vão conhecer a sala José de Alencar, a sala Raquel de Queiroz, vão ver como a apresentação pode ser feita, vão também sentir uma apresentação de um congresso semelhante ao nosso, que já foi realizado. Então, nós vamos fazer esse treinamento. Mas só lembrando, se o confrade ou confreiro não tiver oportunidade de gravar, ele não vai deixar de apresentar o trabalho dele. Nem que entre na hora, certo? Abra sua câmera e microfone e leia o que ele tem de ler, tá certo? Então, quem enviou o vídeo do seu trabalho, não se preocupa que a própria empresa, na hora, vai botar o vídeo para funcionar. Autorizando, olha, nós vamos colocar o vídeo na ordem e o vídeo vai sair exatamente na ordem que o cerimonialista indicar. Agora, vai o vídeo na mesma hora. Certo? Essa empresa é sediada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Essa empresa é uma empresa de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Foi uma concorrência nacional, viu? Foi a concorrência nacional, tivemos outras empresas, e essa empresa de jovens investidores dessa área, ligada à universidade, inclusive, né, porque a empresa ela foi ancorada lá na universidade, né, e por isso que nós escolhemos essa empresa, foi que passou realmente maior confiança para nós todos aqui do Ceará. Karine. Oi, doutor Arruda. Então, a empresa, ela faz, só para complementar a sua fala, ela faz parte de uma incubadora dentro da Universidade de Santa Maria, então, o pessoal que está acostumado aí com as startups e tecnologias, os meninos estão bem preparados e fazendo todas as adaptações necessárias aí ao decorrer desse tempo que a gente está participando de eventos aí com eles também. Eles foram contratados em outros eventos, a gente já teve essa experiência, viu, doutor Arruda, com eles. Então, toda ressalva que existe, a gente já coloca lá como observação para eles. Então, assim, a empresa é maravilhosa e logo em breve a gente está lançando o hall virtual do evento com a cara aí do nosso congresso. É isso. Bom, palavra ainda facultada, se alguém quiser tirar alguma dúvida, senão eu vou parar a gravação, né? Podemos conversar aqui mais tempo, aí já de forma informal, porque aí eu paro a gravação. Mas se alguém quiser aproveitar a gravação para passar alguma mensagem para algum confrade ou confreiro de todo o Brasil, pode aproveitar, porque daqui a pouco esse vídeo vai ser colocado nos grupos aí das regionais. Pois é, então aproveitando o ensejo, eu quero me manifestar através desse vídeo da Soberania Nacional para os sobramistas do Maranhão, e mesmo aqueles que não se inscreveram, mas que divulguem e que possam realmente estimular aqueles que estão inscritos a participar na íntegra, e não só no momento em que vai participar do seu trabalho. Nós esperamos que os nossos sobramistas maranhenses deem a sua contribuição, que a gente espera que possa contribuir para o brilhantismo desse congresso que está prometendo muito. A gente sabe que as dificuldades de um congresso virtual, que é feito a primeira vez, embora aí o know-how da empresa está nos deixando tranquilos, eu acho que nós aqui do Maranhão vamos estar juntos, ombreados, e podem contar com a gente para que esse congresso seja realmente muito bom para frente e que seja cheio de luz como a Terra da Luz. Obrigado. Obrigado. Ficamos aqui agora muito mais animados. Bom, se alguém quiser passar alguma outra mensagem, o momento é esse. Eu vou passar aqui a mensagem do Ceará. Nós estamos aqui
ansiosos pela participação de todos. Nós estamos tendo contato com as regionais, eu tenho conversado praticamente semanalmente com os presidentes, alguns relatando algumas dificuldades por esse momento de pandemia, outros fazendo um trabalho importante de divulgação, tanto que as inscrições elas voltaram a fluir nos últimos dias, mas comporta mais um congresso desse virtual, no final de semana, em que tem um feriado, que é o dia 7, né? Então, todos podem comparecer virtualmente no sábado, no domingo, numa segunda meia imprensada, e no próprio dia 7 de setembro, né? Então, vai ser um final de semana, assim, fabuloso, né? Já que ninguém pode viajar, ninguém deve viajar, é a oportunidade de, só em ter a oportunidade de ver a apresentação, né, de sobranistas tão conhecidos, né, tanto na prosa como no verso, participar desse concurso literário, também participar dos cursos e das mini-conferências, né, mini-conferências com temas tão diversos e tão interessantes, é uma oportunidade única, né? Então, por isso que esse vídeo deve ser compartilhado de forma muito efetiva, né, para que todos conheçam que o Congresso vai ser muito bom, né, tem tudo para ser realmente um marco na história dos congressos da Sobranos e do congresso virtual nesse momento de tamanha dificuldade. Bom, então, agradecendo aqui a presença de todos, né, vou combinar aqui que toda quinta-feira, quando possível, eu vou liberar um link para nós conversarmos, né, tirarmos ainda alguma dúvida até a semana do congresso. Vai ficar sempre um link às 7h30 da manhã, que eu vou divulgar no nosso grupo, né? Então, na próxima semana, se outros presidentes puderem participar, nós tiramos as dúvidas, e aí o doutor Marcelo vai fazer esse levantamento, o que é que ainda está faltando, o que é que não está faltando, para que possa comunicar, né, com urgência, para que o livro fique o mais completo, os anais fiquem o mais completo possível, né? É importante que ele esteja completo no dia, né, da abertura do Congresso. Bom, obrigado a todos, um beijo aí no coração, cuidem-se, e estamos aqui no Ceará à disposição de todos. Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Boa noite a todos. Prazer também. Boa noite. Tchau. Boa noite, obrigada.